Salve Maria a todos, sejam aí todos bem-vindos, né, ao nosso congresso. A irmã Ana Maria pediu para que eu falasse sobre o aspecto histórico do modernismo. Eu vou então comentar com vocês, de fato, o aspecto histórico, né, os antecedentes do modernismo, aquelas ideias que mais influenciaram o modernismo e também vou falar um pouco sobre alguns dos modernismos. Não dá para falar de todos, mesmo porque o tema é vasto e também muito interessante, e também porque o nosso público aqui é um público diverso. Eu vou procurar, então, na medida que posso e que consigo, ser um pouco didático, para que aqueles que são jovens também possam compreender esse que, como comentou o Marcelo Andrade, foi classificado pelo Papa São Pio X como a síntese de todas as heresias. Então, conhecer o modernismo é importante, porque o modernismo vai ser um resumo, como se todas as heresias fossem postas no liquidificador, apertar o botão e saiu lá um suco chamado modernismo. De fato, ele tem ali um monte de erros. É uma coisa impressionante como aqui a coisa foi muito bem feita, né? A gente tem aqui a agenda que a gente vai tratar. Então, a aula está dividida em 4 pontos. Alguns dos antecedentes do modernismo. Depois, 2 papas, 2 muralhas, 2 papas que combateram aquilo que ainda não era o modernismo, mas que vai influenciar diretamente o modernismo. Alguns pontos do modernismo em si, dos erros, né, modernistas, e depois alguns dos hereges modernistas. Um breve resumo, mas para a gente ter um pouco de ideia de quem eram essas pessoas, o que elas diziam e também o modo como elas agiam. Bom, primeiro de tudo, voltando ao tempo, todo evento histórico importante, ele possui várias causas. Algumas causas são remotas, vão ter alguma relação com aquilo que vai ocorrer, embora de forma distante, e algumas causas são próximas. É uma causa do modernismo o luteranismo. Por quê? Porque Lutero ele relativizou a fé. Lutero transformou a fé num sentimento. E aqui num sentimento, no seguinte sentido: a percepção de segurança de que Deus me perdoou, isto é religião. Lutero era uma pessoa muito perturbada por escrúpulos. Enfim, e certa vez ele conversando no mosteiro, o superior dele, chamado Staupitz, e ele contando de todas essas agruras, esses sofrimentos que ele tinha, o Staupitz disse para ele: escuta, você não reza no credo, creio na remissão dos pecados? Muito bem, isso aqui é uma verdade de fé se está no credo. Você tem que, portanto, acreditar que os seus pecados estão perdoados. Então Lutero disse que isso foi o que resolveu os problemas de consciência dele e que nós, então, somos obrigados a ter essa segurança de que Deus nos perdoou. A religião consiste nisso. Depois Lutero relativizou também, além de ter relativizado a fé, ele relativizou a própria interpretação das Sagradas Escrituras. A Bíblia, que é uma das fontes da revelação, que contém verdades ali reveladas por Deus, é um livro difícil. Deus deu esse livro, ele é um livro inspirado, e Deus deu à igreja os meios de interpretar para poder ensinar os fiéis. Lutero vai dizer que não, que a Bíblia é um livro revelado. Aliás, ele vai errar aqui dizendo que é a única fonte da revelação. Mas, e a gente pode até, quando ouve Lutero dizer: puxa, a Bíblia é a única fonte da revelação. Nossa, como os protestantes gostam da Bíblia. Olha, também eles dão importância à Bíblia. É o contrário. Porque ele diz que a Bíblia é a única fonte da revelação e, por outro lado, ele relativiza a interpretação da Bíblia, dizendo que cada um vai interpretar a Bíblia a seu bel prazer. Cada um vai ser iluminado, né, pelo Espírito Santo. Então, isso aqui a Bíblia perde todo o valor, porque tudo aquilo que é relativizado é destruído. O que vale a Bíblia, então?
se ela significa uma coisa para mim, uma coisa para cada um de vocês. Ela perde toda a sua importância. Então, o que Lutero fez não foi realçar a importância da Bíblia, foi destruir a autoridade da Bíblia, é o contrário. Ele, então, com essa interpretação individual e subjetiva da Bíblia, Lutero colocou, então, e isso aqui é bem importante para o modernismo, o homem como guia de si mesmo. Para o protestantismo, nós não precisamos mais de nada. Nós somos nossos próprios guias. Ou seja, aquela revelação não está na Bíblia coisa nenhuma, está dentro de mim. Eu vou ser o meu próprio guia. Então, Lutero vai ser o primeiro aí, primeira causa remota do modernismo. Depois, a própria filosofia idealista, aqui mais depois de Lutero, né, que vai aplicar os erros de Lutero no campo filosófico. E esses erros, essa filosofia moderna, ela já vinha se infiltrando em meios católicos, já no final, desde o século XIX, no final do XIX e começo do XX, e isso trouxe para os meios católicos uma ideia de relativismo também na religião. Relativismo em tudo. É como se o livre exame da Bíblia, que Lutero inventou, fosse aplicado à realidade. Para Lutero, cada um vai tirar da Bíblia aquilo que quiser. Para a filosofia moderna, cada um vai tirar da realidade o que quiser. Então, é o livre exame da Bíblia aplicado à realidade. Tá? Para Kant, o Marcelo comentou aqui, eu não vou entrar a fundo na questão filosófica, porque vai ser tratado em outra palestra, mas para Kant, nós, de fato, não podemos atingir o conhecimento da realidade. Na verdade, o homem, para Kant, ele é o autor das próprias ideias que ele conhece. Então, nós não podemos conhecer a realidade. O homem, ele não faz senão fabricar aquilo que ele conhece. É um divórcio, então, da inteligência com a realidade. Com Kant, a nossa inteligência não tem mais relação com a realidade. Aquilo que a gente enxerga como real é fruto de algo que a minha própria mente está criando. Não tem relação com a realidade, mas a gente nunca vai conhecer a realidade? Não vai. Pelo menos por meios racionais. O Marcelo comentou aqui, há um modo de se conhecer a realidade. Não é racionalmente. É por um meio místico. E aqui, então, isso aqui vai dar aso para 200 erros. Por exemplo, que vai dizer que o conhecimento o que é? É a união da partícula divina que eu tenho em mim com a partícula divina que eu tenho no objeto que eu compreendo. Então, para compreender o que é garrafa, eu não tenho que entender a ideia de garrafa. Isso aqui é tomismo. O que eu tenho que compreender, o que eu tenho que fazer, na verdade, é a união da partícula divina que há em mim com a partícula divina que há na garrafa. Tá? Então, com Kant e com a filosofia moderna, você tem a separação da inteligência e da realidade. Depois, o modernismo foi um erro que começou e que primeiro existiu nos meios protestantes. Foi do protestantismo que o modernismo veio influenciar os meios católicos. Então você tem aqui Schleiermacher, que vai dizer que Deus é inacessível à inteligência. Que toda revelação objetiva, o que é a revelação? A revelação é um conjunto de verdades reveladas por Deus para os homens. Muitas coisas referentes a Deus nós podemos conhecer, o homem pode conhecer através da inteligência, da análise da criação. Mas não tudo. Há verdades sobre Deus que nós só sabemos porque Ele nos contou. O homem não seria capaz, por exemplo, de saber que Deus é unitrino, se Deus não tivesse contado isso para nós. Portanto, essas verdades referentes a Deus, esse conjunto de verdades é o que nós chamamos de revelação. Então, isso aqui foi nos revelado por quem? Por Deus. Portanto, está fora de mim. É um conjunto de verdade que está fora de mim e diante da qual a minha inteligência tem que se curvar e aceitar.
compreender aquilo tudo. Estava falando com a Maria Cecília aqui, né, antes de começar a aula, né, Maria Cecília? Todas as verdades que a Igreja Católica nos propõe, todas elas são faladas para a nossa inteligência. Nem tudo eu vou entender absolutamente. Há os mistérios, que são verdades que estão acima da nossa inteligência, mas não contrárias a ela. Mesmo os mistérios, nós compreendemos alguns elementos. Nunca existe na Igreja Católica, e nunca existiu, uma desassociação da inteligência e do conteúdo de revelação. Para esses protestantes modernistas já, o que você tinha, na verdade, não era um conjunto de verdades. A revelação, para eles, era um sentimento. Era algo que brotava de dentro das pessoas. Que brota, né? De dentro das pessoas. Deus, portanto, é inacessível à inteligência. A inteligência não entra em religião. Aliás, a inteligência só está aqui para atrapalhar. Né? Porque a inteligência, na verdade, no fundo, a inteligência nos foi dada pelo Deus Criador, que é o Deus do mal, para colocá-la como uma barreira para nos impedir de atingir o conhecimento real da divindade, que nos se dá através da razão. Então, a fé ela é um sentimento de dependência. E o que é a igreja? A igreja é a sociedade daqueles que dependem de Deus, que tem esse sentimento de dependência para com Deus. E a revelação? A revelação não é uma doutrina que vem de Deus. A revelação ela é um fruto subjetivo, algo interior, que brota, como eu falei, de dentro de cada pessoa, de um sentimento religioso. Então a religião vai se separando da inteligência. A religião vai sendo algo só relativo ao sentimento, é o sentir. Seja de uma forma, seja de outra, um sentimento de segurança, ou um sentimento de exaltação, ou um sentimento de empolgação, é um sentimento. A religião não tem relação com a inteligência. E o que é o dogma, então, para eles? O dogma para a Igreja Católica são verdades contidas na revelação, né, que foram inventadas depois. Né? Todos os dogmas já estão contidos na revelação que Deus fez. O que a Igreja faz no decorrer dos séculos, com os estudos, é explicitar, tornar mais claro, mais perceptível aquela verdade que já estava contida. Então o dogma da Imaculada Conceição, cuja festa comemoramos ontem, está na revelação. Por isso que o Papa, quando vai definir o dogma, cita as Escrituras. O dogma é uma verdade de fé que já está contida na revelação. Para que esses liberais protestantes, o dogma é apenas uma tradução, uma tentativa de tradução simbólica e aproximativa dessa experiência religiosa. Por isso que ela é nunca precisa e nunca é acertada. Porque ninguém consegue expressar um sentimento. Isso é algo que eu tenho dentro de mim. É até errado, eles dizem, tentar expressá-lo. Porque, vejam, se a religião não é a fé não é um conjunto de verdades, se ela é um produto de uma experiência interior, de um sentimento, e, portanto, é evolutiva, como o Marcelo comentou, o dogma que foi definido no século V, no século IV, muito bem, foi bom que definiram o dogma ali, não somos contra. Ali, para aquela circunstância, estava perfeito. Para hoje é que não serve mais. O erro é tentar aplicar hoje aquele dogma de mil e poucos anos atrás. Tudo evolui. Por isso que na religião não pode entrar inteligência. Porque quando a nossa inteligência compreende alguma coisa, o que ela faz? Ela congela aquele conceito. Na verdade, não é porque a nossa inteligência congela o conceito, é porque o conceito é fixo. A nossa inteligência apreende. Quando a gente entende o conceito de garrafa, quando eu entendo o conceito de boi, o boi sempre foi boi, vai continuar sendo boi. Se o conceito de boi não muda, a ideia que eu tenho de boi não vai mudar também, horas. Então, para esses liberais, para os modernistas, a inteligência atrapalha por isso. Porque a inteligência ela faz as coisas serem fixas. E o sentimento não.
Então é preciso tirar a inteligência da religião e trazer o sentimento. Porque é o sentimento que permite essa fluidez. Tá? Deixa eu correr aqui. Bom, um outro para mostrar aqui em todos os campos essas más ideias. Isso aqui tudo ainda não é modernismo, hein? São antecedentes. Um autor importante francês do século XIX, que segundo Loisy foi o primeiro mestre dos modernistas. Loisy disse, Renan foi o primeiro mestre dos modernistas franceses. Um homem inteligentíssimo, chegou a ser seminarista, e ele então, depois sai do seminário, abandona a fé, era uma pessoa bastante capaz, ele vai escrever um livro, A Vida de Jesus, que foi um sucesso. Né? Os livros maus são sempre sucesso, né? Traduzidos, traduzidos em todas as línguas, etc. E ele vai também publicar uma obra chamada A História das Origens do Cristianismo, onde ele vai rejeitar toda a noção de mistério, ou seja, toda a noção de verdades de fé que estejam acima da nossa inteligência. Ele vai admitir, olha aqui, que, como já é modernismo isso aqui, hein, que os evangelhos são autênticos. Em que sentido? Que, de fato, alguém escreveu aquilo ali, achando que aquilo era verdade, etc. É autêntico nesse sentido. Ele vai dizer que, nos primeiros séculos, não havia uma preocupação em escrever os evangelhos. Por quê? Para os cristãos dos primeiros séculos, o fim do mundo estava chegando. Por que então eu vou escrever um evangelho? E aí ele conta que ele critica particularmente São João, que ele fala que São João ficou, olha isso aqui, São João ficou ressentido que os sinópticos, ou seja, os outros 3 evangelhos, não citavam São João. Então São João, quando foi escrever o evangelho dele, foi o último a ser escrito, já não havia mais essa ideia de que o mundo estava para acabar, e São João, então, ressentido dos outros terem falado pouco dele, vai frisar a sua importância no Evangelho, como ele era o discípulo predileto de Cristo, etc, etc. Né? Quer dizer, uma tolice. Isso aqui destrói a autoridade dos Evangelhos. Porque se os Evangelhos não são autênticos, agora veja, tudo começa com uma exaltação da Bíblia com Lutero, hein? É a única fonte da fé, leia a Bíblia, né? Todo mundo tem que ler a Bíblia, imprime Bíblia, etc, etc. E vai chegar aqui, hein? É um livro que tem alguma importância histórica. Importância religiosa para a fé, nula. Depois esse aqui vai ter uma importância colossal, é Lamennais. Lamennais vai ser um homem de uma inteligência extraordinária, era um padre. O irmão dele era padre também. Um pouco o irmão dele que vai incentivá-lo a entrar no seminário. Ele vai ficar padre, vai ser ordenado já com 30 anos de idade. E era um homem brilhante. Ficou todo empolgado, etc. Foi falar com o Papa na época, falar com o Pio IX. Com o Pio IX não, com o Gregório XVI. Porque ele queria preservar os direitos da igreja na França, etc. O homem era um liberal a mais não poder. O Gregório XVI não deu muita importância para ele. Né? Desconversou, ele voltou para a França decepcionado. Então ele vai se revoltar contra a igreja e de ultramontano, que ele era, os ultramontanos no século XIX eram aqueles que defendiam o Papa. Então, aqueles que, por exemplo, na França, defendiam o Papa eram chamados de ultramontanos, porque o Papa estava além dos Alpes, estava depois ultramontes. Então, aqueles que defendiam os direitos do Papa eram chamados de ultramontanos. Lamennais, então, de ultramontano, que vai passar a ser um grande inimigo da igreja. O Papa vai escrever a Mirare Vos, o Gregório XVI vai escrever a Mirare Vos para condená-lo, ainda sem citá-lo e sem citar os escritos dele, o nome do livro dele, mas citando as ideias dele e condenando a ideia dele. O que defendia Lamennais? Lamennais defendia que, na igreja, a última palavra era do povo, que vox populi
vox Dei. A voz do povo era a voz de Deus. O último árbitro nas questões da igreja devia ser o povo. E por que isso aqui é liberalismo? Isso aqui é liberal, etc. Porque justamente é o erro, o liberalismo é o erro que nega, por exemplo, que exista um pecado original. E vai dizer que o homem é bonzinho. Por isso que é do liberalismo que veio o romantismo. Ou o contrário, enfim. E vai dizer o seguinte, que posta uma opção, ou algumas opções diante das pessoas, elas vão sempre escolher o certo. Por isso que as coisas têm que ser definidas em eleições. Porque as pessoas vão sempre escolher o certo, vão sempre escolher o melhor. E aqui, então, ele vai defender que na igreja a decisão tem que ser do povo. Porque o povo sempre vai ser levado a escolher o certo, a escolher o melhor. Ele não se submete quando o Papa escreve a Mirare Vos, e aí depois de 2 anos, isso foi em 1830, para dar para vocês um pouco, ele funda um jornal chamado L'Avenir, o Futuro, com Lacordaire e Montalembert. Esse jornal, ele defendia as ideias dele ali, o Papa, quando os condena em 1832, Lacordaire sai do jornal, não quer ser condenado pelo Papa, Montalembert também. O Lamennais até no começo ele se submete ao que o Papa disse, mas depois ele volta atrás, continua publicando os erros dele, ele escreve então, ele continua escrevendo, e o Papa então vai publicar a Singular Voz, em 1834, e aqui ele condena Lamennais mais claramente. Gregório XVI era um Papa que tinha recebido uns documentos da maçonaria Carbonara. Esse documento o Papa tinha pensado em publicar, mas ele ainda não publica. Depois esses documentos vão para o próximo Papa, que é Pio IX, e Pio IX, então, pede para um jornalista católico, chamado Crétinot Joly, para publicar. E o que diz, então, olha que interessante, o que diz, como estudar a história é interessante, né? Na época eles liam isso aqui e podia parecer simplesmente para alguns uma loucura, para outros um plano que foi frustrado, para outros uma simples tentativa maluca de dominar a igreja. Olha o que estava escrito numa parte desses documentos da maçonaria Alta Venta, Carbonara. O trabalho que vamos empreender não é obra de um dia, nem de um mês, nem de um ano. Pode durar vários anos, talvez um século. O que devemos buscar e esperar, como os judeus esperavam o Messias, é um Papa segundo nossas necessidades. Acima de tudo, trata-se de preparar para este Papa uma geração digna do reino com que sonhamos. Que o clero caminhe sob nosso estandarte, acreditando sempre que caminha sob a bandeira das chaves apostólicas. É impressionante. Isso aqui, guardem, quando eu falar do romance Ir Santo, do começo do século XX, é isso aqui, idêntico. E se a gente vê a época atual, não é isso? Quantas pessoas talvez até tenham um certo, enfim, uma ponta de consciência, falam, puxa, mas isso aqui não dá para aceitar. Mas, puxa, eu estou obedecendo às autoridades, à hierarquia, estou obedecendo o Papa. Então, vão seguir os nossos ideais achando que estão seguindo as chaves apostólicas. Tá? Muito bem. Então, o Lamennais vai ser condenado. Ele depois vira deputado. A foto aqui já ele está sem batina por isso, né? Ele vai virar deputado e morre impenitente. Ele foi enterrado em vala comum. Eu acho a história desse filme uma coisa surpreendente. Ainda na hora da morte, foi um padre visitá-lo, mas os amigos deixaram a porta trancada, não permitiram o padre entrar. E quando ele foi enterrado, quando terminou, o coveiro perguntou, falou, mas não vai pôr uma cruz? Disseram, não, ele pediu para não colocar cruz. Quer dizer, uma coisa de uma maldição única, né? O último antecedente que a gente vai estudar é o americanismo. O americanismo é uma heresia, sim, mas mais do que uma heresia, é um conjunto de práticas
É mais uma praxis do que um sistema doutrinal, o americanismo. Tem esse nome porque ela começou e teve maior desenvolvimento nos Estados Unidos. Isso aqui é uma heresia do século XIX. É uma tentativa de trazer para a Igreja Católica as ideias liberais democráticas que formaram lá a sociedade norte-americana. É interessantíssimo o americanismo, porque ele está situado quase um século antes do Concílio Vaticano II e um século antes do pós-Concílio Vaticano II, e na questão do ecumenismo ele é importantíssimo. Então, começou com a publicação da vida de um padre chamado Padre Ecker, que era um padre francês. Quando a obra foi publicada, nos Estados Unidos teve um sucesso enorme, ele foi colocado como santo, padre da igreja, etc. Quando foi em 1893, portanto, final da época de Leão XIII, surge nos Estados Unidos a ideia de se fazer um congresso de religiões. Uma feira de religiões. Feira no sentido de congresso mesmo, onde as religiões vão expor a sua doutrina, etc. Isso aqui começou com os protestantes. Mas logo o Monsenhor Gibbons, né, o cardeal Gibbons, aderiu e deu apoio. Então, qual era a ideia aqui? Juntar os representantes das grandes religiões que há no mundo, né, isso é pela primeira vez na história isso aconteceria, olha isso aqui, eu vou até ler, porque isso aqui é muito interessante. Olha isso aqui. Aspas. Reunir em uma conferência pela primeira vez na história os principais representantes das grandes religiões do mundo para encontrar as verdades fundamentais que constituem o tesouro comum das diversas religiões. Mas parece que está falando das sementes do verbo. Isso aqui vai no Vaticano II, esse aqui é os elementos da eclésia, são os elementos de igreja que há em todas as outras religiões. Então o cardeal Gibbons, que era arcebispo de Baltimore, foi um dos criadores desse encontro, e ele dizia então qual era a finalidade dessa feira de religiões. Era então presentear aqueles que buscam a verdade, para que eles pudessem abraçar aquela que se impor às suas consciências. Então, vejam aqui como é o liberalismo quando ele é aplicado. As pessoas vão ter acesso a várias religiões. Primeiro, que não tem uma verdadeira. Segundo, que as pessoas colocadas em contato com diversas religiões, dentro delas, a religião delas, a consciência delas, vai lhes dizer qual é a mais acertada. Tá? Só que aqui tem um problema. Como é que você reúne num único lugar metodista, luterano, anglicano, católico, judeu, etc. Como é que você reúne todo esse povo aí e cada um vai falar naquilo que crê? Como é que o católico vai falar de Nossa Senhora? Eles resolveram a questão de uma forma bem interessante. Então, olha aqui. Então, os católicos dos Estados Unidos, quando estavam elaborando esse projeto, tiveram a ideia, olha que ideia, de silenciar certas verdades da fé católica que pudessem chocar os demais. Resolvido. Agora, isso aqui, como é que foi no Vaticano II? Falaram de Nossa Senhora? Por que não? Condenaram o comunismo? Por que não? Muito bem. Quando foi em setembro de 1895, o Papa Leão XIII condenou a feira de religiões, escreveu para o cardeal Gibbons dizendo: soubemos que na América do Norte celebram-se assembleias nas quais, indistintamente, católicos se unem aos que estão separados da igreja para tratar de questões religiosas ou de questões morais. Não se deve crer que não exista nenhum pecado neste silêncio, quando ele fala do silêncio das verdades de fé, no qual se omitem intencionalmente e são relegados ao esquecimento certos princípios da doutrina católica. Não pode.
O professor Orlando nos ensinava o contrário. Ele falava, quando você vai fazer apostolado, você tem que procurar onde discorda. Onde concorda, não se preocupa, aqui já concorda. Você tem que procurar onde discorda. É como o médico que procura a doença. Não vai ficar olhando para o órgão que está ação. Tem que procurar o órgão que está doente. Quando foi em 1895, esse erro também foi praticado na França, né? Pelo padre Klein, que tinha sido o autor da vida do padre Ecker, né? E o padre Charbonnel. Eles então lançaram a ideia de organizar em Paris um congresso universal de religiões. Em Paris. Qual era a estratégia? Aqui eu vou falar entre aspas. Se fará um pacto de silêncio sobre todas as particularidades dogmáticas que dominam os espíritos, e um pacto de ação comum naquilo que une os corações, pela verdade moralizadora que está em toda a fé. Chegou a hora para esta união suprema das religiões. Isso em 1895. Agora eles falam em fazer um pacto. Só faltou falar que era o pacto de Metz, né? Vamos fazer um pacto para silenciar as verdades católicas, para ninguém ficar magoado. O Papa, então, em 1890, condenou isso aqui na Testa em Benevolência, e o americanismo, então, foi condenado. Tá? O Papa vai dizer na Testa em Benevolência que o depósito da fé, ou seja, o conjunto de verdades da Igreja Católica, é imutável, não tem evolução. E todas as suas partes são igualmente divinas. Nada pode ser tirado, nada pode ser acrescentado. Muito bem. Falo rapidamente aqui de 2 papas, 2 muralhas. Não vou falar de São Pio X, que foi a muralha, porque de São Pio X falará o padre Jacinto, que foi quem condenou o modernismo. Mas aqui para já vermos como esses erros que vinham se infiltrando na igreja e que vão lá na frente produzir o modernismo, já haviam sido condenados pela igreja. Então, Gregório XVI vai condenar, em 1832, Lamennais, como eu falei, com a Mirari-Vos, e na Mirari-Vos ele vai condenar o indiferentismo religioso, ou seja, a ideia de que tanto faz uma religião ou outra, todas elas podem salvar. Vai condenar a indissolubilidade do matrimônio, 1832. Condena também o racionalismo, a liberdade de consciência, a liberdade de imprensa e de pensamento, e também condena a separação entre igreja e Estado. Em 34, ele vai publicar Singularinos, que ele vai condenar, então, ao livro de Lamennais, Parole d'un croyant, olha isso aqui para vocês verem a linguagem, né? A gente fala, o Papa condenou. Eu vou ler para vocês um trechinho da Mirari-Vos, só para vocês verem. Como dizia o professor, como é o bom dia no Evangelho. Olha como é o bom dia no Evangelho. Bom dia numa encíclica, né? Dizemos coisas, veneráveis irmãos, que vós tendes continuamente sob vossos olhos, e que por isso deploramos com pranto comum. Triunfa soberba improbidade, insolente a ciência, licencioso descaramento. A santidade das coisas sacras é desprezada, e a augusta majestade do culto divino, que possui grande força e influxo sobre o coração humano, indignamente é rejeitada, contaminada e tornada objeto de escárnio por homens tratantes. Então se distorce e perverte a sã doutrina e se disseminam de modo audaz erros de todo gênero. Não há leis sagradas, nem direitos, nem instituições e nem disciplinas, por santas que sejam, que se encontrem protegidas do ardil deles, que expelem apenas malvadezas de sua boca imunda. Isso está num documento do Papa. É o bom dia do Evangelho. Você vê como o Papa tratava
os inimigos. Né? Esse aqui é o Papa que recebeu os documentos da maçonaria. Né? Ele sabia bem com quem ele estava tratando. Outro Papa importantíssimo, odiadíssimo pela maçonaria, é Pio IX. Pio IX é odiadíssimo pela maçonaria porque a maçonaria gritava no século XIX: Pio IX nos traiu. Quando Pio IX foi eleito, Pio IX era de uma família liberal. Ele foi eleito em 1846. O primeiro ato dele como Papa, o Papa naquela época era também rei dos Estados Pontifícios, foi dar liberdade para todos os presos políticos. Acho que foram 200 ou 400 que foram soltos. Foram tudo para Roma. Ele pegou um desses ex-presos, nomeou ele ministro, nomeou os cardeais senadores, constituiu uma constituinte, uma assembleia constituinte, não para a igreja propriamente, mas para os estados pontifícios. Né? É nessa época que a maçonaria manda gritar: viva Pio IX, viva a Itália, viva Pio IX. E é nessa época que Dom Bosco manda os alunos gritarem: viva o Papa. Porque aqui a maçonaria não era pelo papado, mas era por Pio IX, que era maçom como eles. Né? Então a situação vai ficando de mal a pior. Quando foi em 1851, um padre fazendo um discurso lá no Coliseu, pega todo o povo, vão até o Palácio do Papa para pedir para o Papa declarar guerra contra a Áustria, porque a Áustria é justamente o Império Austro-Húngaro que combatia as ideias liberais do norte da Itália. E então o Papa vai dizer: não, declarar guerra à Áustria eu não posso. A Áustria é um reino católico. Os súditos austríacos são meus filhos espirituais. E então ameaçaram o Papa, iam matá-lo. O Papa teve que fugir de Roma, fugiu disfarçado, colocou batina de padre, fugiu, foi para o sul da Itália, para Gaeta, onde ficou 2 anos. É aqui que o Papa se converte. Pio IX vai ser o grande campeão do antiliberalismo na igreja, porque ele veio das linhas inimigas. É por isso que os maçons gritavam. Pio IX, quando andava na rua, antes dele se converter, ele era ovacionado. Mas vocês verem, um prestígio único. Né? Vejam que os maus nunca erram o alvo. Né? Quando é muito elogiado, se os jornais estão elogiando, atenção. Né? Se os jornais estão criticando, vai ver, porque talvez tenha um motivo também. E Pio IX, então, vai ser odiado. Esse homem, que teve o segundo maior reinado na igreja, só perdendo para São Pedro, foi, graças a Deus, um reinado de 32 anos, muito longo, era amicíssimo de São João Bosco. São João Bosco, sempre que ia a Roma, o Papa o recebia, e até coincidentemente, quando morreu o Papa, São João Bosco estava em Roma, e São João Bosco entrou nos aposentos do Papa. E ele escreveu para o oratório de Turim, dizendo que ele estava espantado. Falou assim: a cama onde dorme o Papa é mais pobre do que a cama dos meninos no oratório em Turim. Isso disse Dom Bosco. E olha que no oratório em Turim a pobreza lá era servida no almoço e no jantar. Né? Então, era um Papa de verdade, no sentido de que defendia a fé e era corajoso, hein? Era corajoso. Ele mandou publicar os documentos contra a maçonaria. Ele, de fato, enfrentava. Pio IX, então, ele vai definir em 1854 o dogma da Imaculada Conceição, que, claro, o conteúdo do dogma da Imaculada Conceição é um conteúdo teológico, que nos ensina, foi a festa que comemoramos ontem, que o padre Jacinto, aliás, fez um sermão muito bonito, explicando sobre Nossa Senhora sendo a pedra de fecho, que evita aquilo que deveria cair, usando a tendência que aquilo tem para cair, para ser elevado. Esse dogma, claro, vai falar que Nossa Senhora foi concebida sem pecado original. O conteúdo é um conteúdo teológico, mas que tem também uma implicação política e histórica muito grande. Porque na época que se dizia que todos os homens são iguais, que nascem iguais e são iguais perante a lei, o Papa define um dogma dizendo que não, 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 não. Houve uma que não só não nasceu igual, foi concebida
de maneira desigual. Nossa Senhora foi concebida sem pecado original. Então tem uma implicação grande. Isso aqui, os teólogos católicos do século XIX perceberam de cara. Quando o Papa quando definiu um dogma, não é que ele acorda de manhã e fala, hoje eu vou definir um dogma. Isso aqui demora, consulta muita gente, é muito estudo, demora. E Pio IX, quando definiu o dogma da Imaculada Conceição, vários teólogos e também pessoas importantes, né, ali do entorno católico, o Veiô, por exemplo, diziam que seria conveniente que o Papa, junto com o dogma, também publicasse um documento condenando os erros modernos. Veja como eles já compreendiam a relação. O Papa, de fato, achou que aquilo talvez valesse a pena. Ele fez uma consulta, então, para vários católicos, aí consultou o Veiô também, cardeais, etc. O Cardeal Pai foi também consultado, etc. Mas daí acharam melhor falar, não, aqui se o senhor fizer dessa forma, tira a força do dogma. Convém sim condenar os erros modernos, mas num outro momento. E o Papa fez dessa maneira, então, 10 anos depois do dogma, em 1864, ele publica a Quanta Cura. E aqui o Papa foi espetacular, porque ele de fato, além de tudo, foi didático, né? Ele publicou a Quanta Cura e, junto com a Quanta Cura, ele publicou uma relação chamada Sílabus, né? Que é uma síntese com 80 erros. E por que é didático? São 80 frases, são 80 proposições condenadas. Então aqui não dá muita margem para interpretação. Por exemplo, está lá, o Papa deve se conciliar com o mundo moderno. Isso é condenado. Toda frase que está no Sílabus, a gente já lê sabendo que aquilo é um erro. Então isso aqui é condenado, não pode defender. E o Sílabus, até alguns teólogos defendem que ele é infalível, que é uma repetição do que a Igreja sempre ensinou. Então é uma infalibilidade ordinária. O Papa, então, vai condenar na Quanta Cura o naturalismo, né? Ou seja, a ideia de que Deus não faz parte ou não deve fazer parte da vida civil. A dependência da Igreja em relação ao Estado, também o Papa condena. E vai também condenar a negação da divindade de Cristo. Vejam só, isso aqui ainda não é modernismo, hein? Mas como já é modernismo, né? Impressionante. Então depois, para vocês terem uma ideia aqui, só um pouco do que diz o Sílabus, eu vou citar alguns pontos que têm relação com o modernismo, que é o que nos interessa hoje mais particularmente. Tá? Olha isso aqui, ó. O número 4 do Sílabus, que vai condenar que a revelação vem do interior do homem. Então, frase condenada. Todas as verdades da religião derivam da força natural da razão humana. E por isso, a mesma razão é a principal norma pela qual o homem pode e deve chegar ao conhecimento de todas as verdades, de qualquer gênero que sejam. Número 9, que vai condenar o racionalismo, né? Racionalismo moderado. Todos os dogmas da religião cristã, indiscriminadamente, são objeto da ciência natural ou filosófica. E a razão humana, com o estudo unicamente da história, pode, pelos seus princípios e forças naturais, chegar ao verdadeiro conhecimento de todos os dogmas. É dentro de mim que eu resolvo tudo. Mesmo os mais recônditos, contanto que estes dogmas sejam propostos como objeto à mesma razão. Primeiro, que a minha razão consegue entender tudo. Segundo, que eu não preciso nenhuma revelação que venha de fora. É tudo dentro de mim. No máximo, vai ser proposto para a minha razão. Tá? Depois, número 14. A filosofia deve ser tratada sem nenhuma relação com a revelação sobrenatural, contra a teologia. Tá? Pio IX, quando ele ainda era... minto, aqui eu vou... Pio IX disse que era amigo do Cardeal Pai, né, que era bispo de Poitiers, na França, um grande campeão contra o liberalismo, que escrevia muito bem, debatia muito bem, e estava sempre com coisas muito claras contra o liberalismo, etc. E quando São Pio X ainda era cardeal, era patriarca de Veneza, uma vez ele falou para o secretário dele que ele queria aprender francês.
E o secretário dele falou para ele, falou assim, Monsenhor, leia o Cardeal Pai. Ele escreve muito bem o francês e é muito inteligente. Então, se eu pudesse, eu fui aprender francês lendo o Cardeal Pai. E ficou. Né? Então, o Cardeal Pai foi um pouco que a ligação entre Pio IX e São Pio X. O lema do Cardeal Pai era Omnia instaurare in Cristo, que é o lema de São Pio X, que ele vai adotar quando o Papa. Tá? Muito bem. Então, vejam que todos esses erros, naturalismo, racionalismo, liberalismo, relativismo, etc., tudo sendo já condenado pela Igreja. Muito bem. Podemos, então, aqui tentar fazer um esquema, né, de alguns pontos do modernismo. Primeiro, o agnosticismo. Agnosticismo que vai dizer, então, que o homem, com a sua razão, nada podia conhecer no campo religioso. Distinção entre fé e razão. Tá? Desassociação da inteligência com a religião, portanto, né, isso aqui é um absurdo. Porque, vejam só, se Deus foi quem nos deu a inteligência, é porque Deus queria nos revelar verdades. A inteligência é para isso, não é? O objeto da inteligência não é a verdade? Portanto, seria um absurdo Deus ter dado inteligência ao homem sem ter revelado verdades ao homem. Tá? Então, isso aqui é uma coisa completamente absurda. Depois, o sentimentalismo. O sentimentalismo, então, de inspiração protestante, né? A fé é um sentimento que vai afirmar que Deus e a religião não são acessíveis à inteligência. Depois, o imanentismo. O imanentismo, então, que se a fé é um sentimento, então, o único acesso possível à fé é através do íntimo humano, o íntimo do homem, que é pela via do imanentismo. Ou seja, Deus está dentro de mim, no final das contas, e fala comigo de dentro para dentro, né? A fé não vem pelos ouvidos. O sentimento íntimo, então, que é o que, para eles, vocês vão dizer que é uma necessidade de Deus. Daí a questão do argumento de que a existência de Deus é porque todos os homens sempre buscaram Deus, é um argumento manco, né? Porque põe a razão de tudo num movimento que parte do homem. Tá? Então, a revelação, então, não vai ser um conjunto de verdades propostas para a nossa inteligência, mas vai ser algo ilógico. A gente vai apreender Deus por uma intuição do coração e não pela compreensão e adesão à verdade. Tá? Bom, já falei um pouco sobre a revelação, não falo então agora para não me estender mais. Então, no modernismo a gente tem 3 raízes. Uma raiz filosófica, sobretudo no agnosticismo, né, sob a influência do Kant, que vai relativizar a compreensão da própria realidade, né, vai afirmar que o nosso entendimento não pode apreender com certeza nada do que tiver no âmbito sobrenatural. Uma raiz também psicológica e religiosa, né, que vai dizer que a religião consiste unicamente na vida interior de cada um. Uma raiz histórica, que é o evolucionismo, que se baseia, claro, no relativismo, né? Para o qual nada está acabado. A religião católica não está pronta, ela ainda está se formando. Tudo se encontra num porvir, num futuro, inclusive os dogmas. Vão ser, então, evolucionistas. O modernismo, isso diz aquele o padre Bourmont, no livro 100 anos de modernismo, é bem pego isso aqui, que ele vai dizer, o modernismo se baseia numa filosofia que não leva em conta o ser. Crê numa revelação sem Jesus Cristo. E culmina numa teologia, sem Deus. Quer dizer, o modernismo é a filosofia que nega o ser.
A filosofia que vai negar o ser, a revelação que nega Cristo e a teologia que nega o próprio Deus. Muito bem, aqui vamos entrando na última parte da nossa aula, onde eu vou falar um pouco para vocês sobre alguns dos modernistas. Isso aqui daria para a gente estudar, cada um particularmente de modo bastante mais extenso, mas não é o que a gente consegue fazer aqui hoje. O modernismo, de fato, ele se estendeu por diversos campos, ele não atuava só na teologia. Isso aqui São Pio X mostra, né, na Pascendi. Eles se desdobraram em vários campos, inclusive de literatura, etc., tudo com o mesmo fim. Tudo com os mesmos objetivos. Para o público aqui fora, até podia parecer que eles não tinham relação entre eles, etc. Mas tinham, e eles estavam todos trabalhando para uma mesma finalidade. Os modernistas tiveram também, isso aqui é importante dizer, uma penetração grande dos seminários. Foi isso que permitiu que o modernismo, tendo sido condenado, e tão categoricamente condenado por São Pio X, ter sobrevivido. Como é que São Pio X condena em 1907, com 2 documentos, citando, nomeando os modernistas, dando uma exposição do modernismo claríssima, mostrando bem, eu entendi o plano de vocês estão dizendo isso, classificando o modernista histórico, o modernista isso, etc. Como é que eles, depois de algumas décadas, triunfam? A ponto de Jean Guiton dizer que aquilo que o modernismo que os meus pais me ensinaram quando eu era criança e que São Pio X condenou, triunfou no Concílio Vaticano II. Quem disse é o Jean Guiton, amigo de Paulo VI, que participou no concílio, o primeiro leigo a falar num concílio. E aqueles que foram condenados por São Pio X, hoje não aparecem senão como precursores. Eram homens à frente de sua época. Como é que isso aqui dá certo? Porque eles dominaram os seminários. Então, quando é isso aqui, para vocês terem uma ideia, em 1911, na época de São Pio X, um padre francês publicou uma série de artigos contra o modernismo, e ele então denunciava uma organização oculta que, pasmem, aspas, abarcava uns 50 seminários na França, não no mundo, uns 50 seminários na França, e que afiliava cerca de 1.000 alunos com as suas publicações e que tinham recursos próprios, etc, etc. É uma coisa organizadíssima. Nos seminários, os livros, por ordem de São Pio X, não tinha que usar livros escolásticos. Os livros que eram adotados no programa, tudo livro escolástico. Chegava na hora de dar aula, o professor levava apostilas modernistas, distribuía para os alunos. Então, se chegava lá a fiscalização, falava, não, está aqui, ó a ementa do curso, ó os livros que a gente vai usar, só livro bom. E na aula ensinavam o modernismo. Né? São Pio X, num documento de São Pio X, chamado Pieni l'Animo, de 1906, ele fala desse problema. Sobre isso ele fala, para recrutar novos membros para esta crescente tropa de rebeldes, o que é ainda mais grave é o fato de tais máximas serem propagadas mais ou menos secretamente entre os jovens que se preparam para o sacerdócio no recinto dos seminários. São Pio X não sabia, isso aqui era uma praga. O modernismo a gente pode comparar com o câncer. Quando uma pessoa está doente, por uma doença provocada por uma bactéria ou por um vírus, é algo externo que entrou nele e que está procurando destruí-lo. O modernismo não é assim, o modernismo é como um câncer. O câncer é o próprio organismo trabalhando para se destruir. O modernismo era isso, eram os próprios teólogos, os próprios professores dos seminários, os próprios padres, trabalhando para destruir a Igreja Católica a partir de dentro. Tá? Muito bem, então aqui, por falarem a partir de dentro, um importante modernista foi o Loisy,
Loisy, que era exegeta, né? Ele francês, da região ali do norte de Paris, chamado Marne, ele, quando ainda muito jovem, entrou para o seminário, gostava de liturgia, gostava de canto gregoriano, mas tinha dificuldade com a doutrina. Estudar a doutrina católica, isso para ele era uma tortura. Então, esse homem, que era um especialista em Sagradas Escrituras, ele vai dizer que a Bíblia, né, é curioso, ele na véspera de ser ordenado padre, ele teve lá algumas crises de fé, né? Ele lia Lamennais, isso aqui não, todas essas más ideias aqui não vieram do nada. Ele foi ordenado bem moço, com 22 anos ele ficou padre. Era muito jovem, né? Ele então leu La Bretonnière, leu Renan. Renan ele até elogia, né? Como eu citei. Enfim, os modernistas todos se conheciam. Ele então vai dizer que Cristo, Jesus Cristo, foi um homem, existiu de fato, mas foi um homem comum. E que ele, Cristo, ouvindo a pregação de São João Batista sobre um reino que viria, ele então passou a acreditar que ele, Jesus, seria aquela pessoa que estabeleceria o reino. Ele então convence alguns homens, 12 pessoas, a segui-lo e a trabalhar com ele para implementar este reino que ele queria implementar. O plano foi descoberto, foram todos presos, os 12. Jesus, por ter sido o líder daquele motim, daquela rebelião, foi morto, foi enterrado em uma vala comum, sem nunca mais ter sido encontrado, ninguém sabe onde ele foi enterrado. Isso aqui, ele diz isso num livro, hein? É um padre exegeta, né? Ele vai então dizer, passada isso aqui, é a hora do Cristo da fé. Isso aqui que eu falei até agora é o Cristo histórico, é o que aconteceu de fato. E aí as pessoas, aqueles seguidores de Jesus, ouvindo falar dele, se empolgavam com este homem que tinha palavras, que tinha argumentos, que tinha ensinamentos, etc. E então vão passar a contar as histórias de Jesus, cada um contando aquilo que, na verdade, Jesus um pouco era para ele. E também, na empolgação, vai aumentando, vai criando mais um fato, etc. E aqui esse é o Cristo da fé, que vai depois, bem depois, 200 anos depois, 100 e tantos anos depois, vai ser registrado nos Evangelhos. Que em algum momento da história alguém resolveu escrever, falou, vamos escrever isso aqui. E escreveu aquilo que chegou até ele. E deu lá o nome, né? Vamos colocar aqui o autor aqui, é João. Vou colocar que fui eu. Então, ele vai dizer, por exemplo, que Cristo não quis fundar uma igreja. A finalidade de Cristo não era fundar uma igreja, né? Ele até vai dizer uma coisa tremenda, fala assim, Cristo prometeu o reino e o que veio foi a igreja, né? A igreja é um engodo. Ele vai depois, um outro livro dele, Autour d'un petit livre, ele vai dizer que a atribuição da divindade a Jesus Cristo é obra posterior da comunidade cristã. Na época de Cristo, ninguém achava que ele era Deus, nem ele tampouco, né? Eles vão então querer fazer uma reforma da igreja, reformando tudo, reformando. Então, olha isso que interessante. Ele vai dizer que ele perdeu a fé. Depois ele vai dizer isso. Quando eu escrevi o Evangelho à Igreja, onde ele cita essa vida de Jesus, então, assim, quando eu escrevi aquilo, eu já tinha perdido a fé. Mas eu escondia o que eu pensava, porque eu queria me manter dentro da igreja. Essa aqui é uma nota importantíssima dos modernistas. Todo herege, a igreja do decorrer da igreja sempre condenou. Ariel foi condenado, Lutero foi condenado, etc, etc, etc.
Os modernistas viram que ser condenado era mau negócio. Tinha que permanecer na igreja. Tinha que ser um câncer. O câncer fora do organismo não serve para nada. Então eu vejo aqui Loisy, eu não queria sair da igreja. Eu escondia o que pensava, porque eu não queria sair da igreja. Quando em 1906, em 1907, na verdade, em 1907, São Pio X publica o Decreto Lamentabile, ele depois vai publicar a Pascendi. O Decreto Lamentabile é um sílabus, né? Ele usou o mesmo princípio que Pio IX, aqui são 65 erros. 2/3 vinham de Loisy. O Loisy foi condenado por São Pio X nominalmente. Então, é uma pessoa, ele foi excomungado, não se retratou. Aí sim, graças a Deus, foi posto para fora. Vai virar professor, etc., vai continuar dando aulas. Morre bem tarde, morre em 1940, sem se retratar. Sem se retratar. Depois, falar um pouco do Tyrrell. Esse aqui, irlandês, nasceu em Dublin, de família protestante. O protestantismo vai ter sempre... Aqui a família dele era anglicana, né? Tem 2 fatos aqui que eu não comentei, mas o Kant, a mãe, era pietista. O pietismo é um ramo do protestantismo místico, né, que depois vai se separar de Lutero, vai ser o ramo do Jacobin. É bem importante o pietismo. Para saber o pietismo, eu recomendo muito que leiam A Lei do Antropoteísmo, leiam Origens leiam o livro de Ana Catarina Emmerich, que o professor Orlando escreveu, né, as falsas visões dela, mas tem um capítulo onde o professor trata das origens do romantismo alemão, que ele vai falar do Jacobin e do pietismo, e está muito, muito bem explicado lá, né? Claro. Muito claro, muito fácil de entender. E também o Schleiermacher, o pai era pietista. E aqui então, esse Tyrrell, a família dele era anglicana, então a família era protestante, ele quando era jovem, garoto, ele disse que ficou cético, perdeu a fé, e aí então que um dia ele rezou, ainda não tinha ficado católico, tá? Ainda era protestante lá, tendo as crises de fé dele, né? Ele rezou, então, meu Deus, se é que há um Deus, salve a minha alma, se é que eu tenho alma. Quer dizer, uma pessoa que já não acreditava mais em nada. Ele vai então se converter ao catolicismo, vai ler os modernistas, von Hegel, etc. Lia também Kant, e então vai começar, ele depois era uma pessoa bastante inteligente, ele com 17 anos, ele entra para a Companhia de Jesus, aos 30 anos fica padre, em 1891, e ele vai defender justamente a questão da revelação imanente, como eu falei para vocês, que a revelação não é exterior, mas a revelação vem de dentro. Se a revelação, então, vem de dentro, ela não pode ser expressada, não pode ser escrita. O credo, o que é o credo? A Igreja Católica sempre se preocupou, desde os primeiros tempos, a sintetizar a fé. Então, desde épocas, segundo alguns, desde os apóstolos, a Igreja se preocupou em sintetizar as verdades de fé. Para os modernistas, isso aqui é um erro. Toda vez que se tenta pôr por escrito, sintetizar, escrever, colocar em palavras aquilo que é a sua experiência religiosa, isso vai sempre sair mal feito, imperfeito, parcial. Depois, quando você escreveu, quando você disse, você cristalizou aquilo, você interrompeu a evolução daquele conceito. E se a religião é evolutiva, ela nunca deve ser escrita. Nunca a fé deve ser esquematizada. Colocar em palavras esse verbo interior de Deus é uma deturpação, né? Seria racionalizar o que é irracional.
Por isso que, segundo eles, não se devia... E os dogmas? Os dogmas, então, seriam tentativas de se expressar essas verdades. Os dogmas, e aqui tem uma maldade dos modernistas, os modernistas, eles usavam as expressões católicas, dando a elas outro significado. Por isso que era difícil condená-los. Eles não criavam termos novos. Então eles diziam que os dogmas, por exemplo, eles não eram contrários aos dogmas. Mas os dogmas, eles tiveram a sua importância na sua época. Cada dogma, quando ele foi proclamado, foi muito bom que ele foi proclamado. Mas a gente não deve se apegar a um dogma que pertence a uma outra época. A nossa época agora é outra. Tá? Bom, ele vai ser ordenado padre aqui, então, o Tyrrell, em 1891. E começa, então, a escrever, etc., a estudar, trabalhar na causa da fé, defesa da fé católica, etc., especialmente contra os erros de racionalismo. Parecia que o homem ia ser um apologeta, combatendo o protestantismo liberal, e vai também pregar retiros religiosos. Mas ele lia, como eu falei para você, ele lia Kant, então já tinha ideias, se aproximou de Blondel, que também é um modernista importante, e ele vai então começar uma série de escritos onde vai defender a doutrina modernista. Mas para não ser pego, ele escrevia com pseudônimo. Escrevia, colocava o teu nome e publicava. Quando é já no começo do século XX, os superiores jesuítas dele vão descobrir e vão então expulsá-lo da Companhia de Jesus. Tá? Ele defendia, o que ele defendia nesses escritos? Que Cristo não se apresentou como um professor. Não se apresentou como um professor de ortodoxia, quer dizer, para ensinar verdades. E, portanto, a teologia católica não tem razão quando entende a fé como um assentimento da inteligência a um credo pretensamente revelado e milagrosamente preservado de erro. Poxa, mas espera aí, o que é a fé? A fé é um conjunto de verdades. E o que é a virtude da fé? A virtude da fé é justamente a adesão que a gente dá a essas verdades de fé, baseando-se em quê? Na autoridade de Deus. Eu acredito que Cristo está na hóstia, eu acredito que Nossa Senhora é Imaculada, eu acredito que o Papa é infalível, eu acredito que Cristo é Deus e homem. Por quê? Porque Cristo ensinou. É a autoridade de Cristo que é a base da minha fé. Aqui você vê que então para eles não. A Igreja Católica erra quando propõe a fé como um conjunto de verdades pretensamente preservada do erro. O dogma seria apenas um intento do homem de expressar em termos intelectuais, sempre provisórios, a inspiração divina que ele experimenta em si. Então vejo que sempre é o mesmo erro repetido. Vejo que sempre é o mesmo erro repetido. Ele, então, ele vai ser, como eu falei, expulso dos jesuítas. Dos escritos dele, que ali tem uma série de erros modernistas, ele vai, por exemplo, vai defender que a autoridade depende do consenso dos fiéis. Opa, mas aqui a gente já viu. Não era Lamennais que defendia isso aqui? Então vejam, ele leu Lamennais, né, Tyrrell, como os erros eles repetiam. Vai dizer também que a igreja não se identifica com a hierarquia. Isso aqui é importante porque é uma frase que o Benedetto do Il Santo vai dizer. É uma frase que eles vão dizer para justamente... Porque aqui a hierarquia... Hoje eles jamais diriam isso, né? Mas, naquela época, a hierarquia da igreja, São Pio X, Cardeal Meridelval, etc. Não, a igreja não se confunde com a hierarquia. A igreja é o povo de Deus. Tá? Olha que interessante isso aqui. Para Tyrrell, a revelação não é um depósito revelado, mas tão somente uma experiência não racional. Isso aqui é Kant. E um toque místico que se sente no coração.
é o fruto da consciência e também uma resposta às nossas necessidades. Aspas, sempre e necessariamente somos nós mesmos que falamos a nós mesmos. Quem, ajudados desde já pelo Deus imanente, elaboramos a verdade para nós mesmos. Mas não era Kant que dizia que o homem ele apreende a verdade que ele mesmo criou, que ele não tem acesso à realidade? O homem, as ideias que nós temos e a qual a nossa inteligência adere são verdades que nós criamos. Isso aqui é o que disse Kant aplicado à fé. O homem cria uma fé e adere àquela fé. Né? Quando ele descrevia a igreja do futuro, Tyrrell imaginava incluindo os pontos positivos de todas as religiões. Americanismo. Desejava, olha que bonzinho, ele não queria a morte do catolicismo. Ele não queria que o catolicismo acabasse. Ele só queria ele só queria que o catolicismo se transformasse, mas não que ele acabasse. O catolicismo tem que continuar existindo. Né? Olha isso aqui. Jesus iniciou o processo da consciência humana autodivinizada. Eu estou citando. Neste sentido, a humanidade será um Cristo místico, um logos coletivo, o verbo ou a manifestação do Pai. E cada membro dessa sociedade será, nesta mesma medida, um Cristo ou um revelador, no qual Deus haverá se encarnado e permanecido entre nós. Ele está no meio de nós. Né? Então vocês vejam como isso aqui... Ele então vai ser condenado, não se submete também, só que esse aqui não viveu tanto, né? Ele vai morrer com uns 50 anos, ele teve lá acho que um derrame, e vai morrer, tá? Ele vai morrer em 1909. Muito bem. Último modernista que a gente vai falar, Forgazzaro. É importante falar dele para mostrar que não eram só padres ou só teólogos, né? Esse aqui, ele é um literato, é um autor de romances, e ele vai escrever um romance que vai ter todo o plano dos modernistas. O livro chama-se Il Santo, o Santo. Como? Não, eu só li a resenha aqui. Mas tem que ler, né? E ele vai dar, então, todo o plano para a destruição da igreja. Isso aqui, então, é para difundir o modernismo, porque enquanto o modernismo estava só com os teólogos, ele não vai chegar onde eles queriam que chegasse. Quando o modernismo passa a ser ensinado nos seminários, eles deram um grande passo, é verdade. Quando o modernismo é ensinado na literatura, aí eles começam, de fato, a ganhar o jogo. Porque isso aqui vai entrar na cabeça de todo mundo. Todo mundo, o fiel católico que quer obedecer ao Papa, que quer devoção à Nossa Senhora, que quer cumprir os preceitos da igreja, que quer rezar o terço, lendo este livro, vai passar a pensar assim. Né? É a grande conquista das inteligências. Tá? Então, o Forgazzaro vai ser também condenado, tá? Vai ser também excomungado. Vai ser excomungado e vai se submeter, hein? Se submeter exteriormente, claro. Mas tanto é que os amigos vão dizer, isso muito bem, você está agindo como o Benedetto, que no Il Santo foi condenado, né? Mas tem que aguentar firme. Ele chegou a escrever para o Loisy, quando o Loisy foi condenado, ele falou, não, se submete, não, você está sendo condenado, fica quieto, vai chegar a nossa igreja. O Loisy não, aí o Loisy quis sair mesmo da igreja. Mas ele chegou a escrever, falou, se submete, não saia da igreja, é importante se manter na igreja. Lembrem do documento da alta venta da maçonaria. Tá? Então, ele disse que quando ele era jovem, então a família era católica, ele abandonou a fé. Então ele conta que a primeira vez na vida em que ele deixou de ir à igreja para ir passear, então domingo, não foi à missa, que ele sentiu uma sensação como se uma pesada corrente tivesse sido rompida. Ele sentiu feliz. Né? Vai publicar muitas obras, mas a mais importante é Il Santo, de 1906,
que São Pio X põe no Index, que vendeu de cara 18 mil exemplares, vai ser traduzido para o francês na França, outro sucesso. Foram inúmeras edições do Ir Santo. Tá? Então, o que diz o romance? É um romance. É um romance. Ele descreve uma reunião, a reunião que houve na casa de um tal Giovanni Silva, que morava em Roma, mas ele tinha também uma casa de campo, onde ele passava, era em Subiaco a casa de campo dele, ele passava a maior parte do ano lá, em Subiaco. Então, nessa reunião, vem um monte de gente. Vem padres, vem monges, vem leigos. Está a esposa do Giovanni, que é uma ex-protestante chamada Maria, que se converteu, que ajudava ele nos trabalhos lá, nas publicações das obras deles, etc. E então, na reunião, ele abre a reunião dizendo, olha, antes de tudo eu precisaria dizer que tudo que vai ser tratado aqui é segredo. Tudo que nós vamos tratar nessa reunião não pode sair daqui. Tá? E aí, então, deixa eu só ver se eu acho aqui, tem um trecho que eu queria ler para vocês. Um dos que está presente nessa reunião é um tal de Piero Maironi, que é um fulano esquisito. Ele é leigo, mas ele vivia num mosteiro ali perto, morava no mosteiro, com os monges, rezava, etc. Usava hábito, mas era leigo. Era leigo, tinha fama de santo, era conhecido como, embora o nome dele fosse Piero, ele era conhecido como Benedetto, e ele era propriamente o santo, tinha fama de santidade. Ele também está nessa reunião. Tá? Ele era conhecido então como Ir Santo. Então, no começo da reunião, o Giovanni pede lá o segredo, né, para todo mundo se considerar vinculado por um compromisso de honra a não contar o que aconteceu naquela reunião. Tá? E aí ele diz o seguinte, olha que interessante. Aí um padre Marinier, fala, mas escuta, por favor, ele pede a palavra, qual é o propósito aqui dessa reunião? E aí o Giovanni explica. Há muitos católicos na Itália e fora da Itália que querem uma reforma da igreja. A desejamos sem rebelião, executada pela autoridade. Queremos reformas no ensino religioso, reformas no culto, reformas na disciplina do clero, reformas também no governo supremo da igreja. 1906. E como é que isso ia ser feito? Né? Ia ser feito através de reformas da disciplina do clero, no trabalho feito na opinião pública. Ele dizia isso, nós precisamos conquistar a opinião pública, precisamos criar uma opinião pública que nos seja favorável. E aí, então, ele diz, há muitas pessoas que são como nós. Ele tinha contato com mais gente, ou ele sabia de mais gente, que também queria fazer essa reforma da igreja. E aí, então, ele vai dizer, gostaria que ninguém, olha isso aqui, hein? Gostaria que ninguém saísse da igreja, mas sim que ao lado da igreja romana, pequena e mesquinha, pudéssemos criar uma igreja nova, mas fizesse desaparecer quase inadvertidamente, quase sem ninguém perceber, a primeira. Tem que ser uma mudança paulatina. Ninguém vai perceber, não vai ser abrupto, e quando todo mundo olhar, essa igreja aqui é outra, né? Jean Guiton vai se espantar. Puxa, mas peraí, aquele que foi condenado quando era criança, agora é a regra vigente? Então ele terminou de expor os objetivos daquela reunião. Quando ele terminou de expor, um padre toma a palavra e diz o seguinte, fala, olha, ele vai então explicar que esse plano não é difícil. Ele vai falar o seguinte, olha, vocês, tem um santo entre vocês? Se a gente não tem um santo, precisa arrumar um. Para ser alguém que ainda pode fazer, ele pode até fazer milagres. Ele pode até fazer milagres.
Mas tem que ser uma pessoa que vai ter essa fama de santidade. Ele vai ser, olha a palavra que ele usa, o Messias, o precursor que vai levar para todos essa nossa mensagem. Mas o que a Altaventa tinha dito? Que precisava procurar isso aqui como os cristãos, os católicos buscam o Messias. E aí então o autor, quando pinta, quando descreve como é o tal Benedetto, o tal Piero, conta que ele levava a vida de monge sem ser monge, que teve um caso com a irmã do Giovanni, quer dizer, uma pessoa que pecou, que tem fama de santo, que é leigo, mas é religioso, mas é ele que é o santo da história, etc, etc, etc. Esse aqui, então, é o que vai ser o herói da história. Olha que coisa bem feita. E é um romance, hein? Aí havia lá também um monge jovem, progressista, que pede a palavra e fala, isso aqui, todo mundo vai ter que trabalhar. Todo mundo vai ter que trabalhar para ser o profeta desse Messias. Todo mundo, o profeta é aquele que precede, né? Que vai então preparar o terreno para ele. E um tal Minuti pede a palavra e fala assim, olha, isso aqui que a gente quer fazer é uma tarefa muito difícil. É uma tarefa árdua. Mas a gente não pode ter medo. Você hesitaria seguir Cristo por medo de Pedro? Quer dizer, vocês hesitariam seguir Cristo por medo de Pedro? E vai dizer então que aquilo, como aquilo era secreto, isso aqui é uma maçonaria católica? Sim, maçonaria das catacumbas, ele fala. Então, tudo secreto. E aí então, um outro pede a palavra e fala assim, olha, Cristo nomeou Pedro. Parece-me aqui que vocês estão querendo propor que Pedro tem que sair da barca, que a gente tem que sair da barca e caminhar sobre as águas. Olha, eu vou ser sincero, eu sou muito medroso, eu tenho medo, eu não tenho fé, eu logo afundaria. Só me resta uma coisa, eu peço desculpa por ter vindo aqui, eu estou indo embora. Aí os outros falam, não, espera. Convence-no a permanecer, espera, fica aí. Ele dá aqui todos os tipos psicológicos de pessoas. Aqueles que vão ter medo da reforma também. Não, isso aqui não, eu vou ficar com o Papa. Fala, não, amigo, não tenha pressa. Fique também. Aí um padre Selvati, que também está no encontro, né, destaca a necessidade de dar a este movimento reformista um caráter, para evitar, melhor dizendo, para evitar que dê a esse movimento um caráter excessivamente intelectual. Não podia ser muito intelectual. Para não perturbar muito as almas, olha que interessante, para não perturbar o número de almas sem problemas na sua fé simples. Não faz uma coisa complexa, senão não vai pegar o povo. Faz uma coisa mais com práticas do que com doutrinas. E aí um outro padre chamado Clemente, que era monge, afirma que os intelectuais e os homens espirituais, os dois, deveriam trabalhar juntos, sem causar desânimo. Cabia a todos agir como profetas daquele Messias, daquele santo do qual falara o padre Marinier. Era necessário a todo custo realizar a renovação da igreja, embora isso fosse doloroso para muitas consciências, mas nunca esquecendo que isso tinha que ser feito permanecendo dentro da igreja. Com essas palavras, a reunião foi encerrada, todo mundo foi embora. A história vai, o tal do Benedetto, então, o superior do convento descobre a reunião, chama ele e fala, amigo, você está fora. Não é mais para você usar hábito, não é mais para você morar no convento, fora. Manda ele embora, ele vai para Roma, chega lá, ele vai trabalhar numa casa rica lá, e depois mostra a história que ele mantém as reuniões em Roma.
E os beneditinos de Santo Anselmo são loucos por ele. Então, descreve lá uma reunião, chegando lá, as carros, todo mundo vai chegando e entrando, aí chegam os padres, ele coloca o padre se atrapalha, um era surdo, não, mas será que é aqui? Não, é aqui mesmo, então vamos entrar. Você não está percebendo o cheiro de enxofre? Aqui que está Lutero. Então entraram na reunião e aí mostra que ele continuou. E aí os beneditinos dizem, você tem que falar com o Papa. O Papa era São Pio X, hein? Então no romance ele vai falar com o Papa. Vai expor ao Papa o plano, que tem que reformar a igreja, etc. Então o livro, como eu falei para vocês, foi um baita sucesso. Este livro de santo era o livro que era mais comumente dado de presente aos seminaristas no dia da ordenação. O presente de ordenação era o livro de santo. Era lido por todos, né? O Tirrell vai dizer que aquele é um romance do momento. Todo mundo lia. É um romance. Né? Então o Fogazzaro foi condenado, foi excomungado. Como eu disse para vocês, ficou quietinho. Aguentou firme, e ele ficou só dando conferências. O livro foi posto no Index, e ele então só dava conferências. Um cardeal francês, e aqui eu vou encerrar a aula, um cardeal francês de Roma, era um cardeal que era justamente era o representante da França em Roma, escreveu para o Fogazzaro, falando, olha, fica mal um cardeal desobedecer Roma, mas você tem meu apoio. Eu vou até te visitar um dia, viu? Mas essa visita vai ter que ser uma visita meio escondida, para não chamar atenção, etc. E se despede todo o amigo, etc. E numa conferência em Paris, aqui eu termino a aula, o Fogazzaro diz, né, comentando o romance, o Giovanni Silva, esse que organiza o encontro lá no romance, pertence ao mundo da realidade, como você e eu. Inventei-lhe um nome falso. Ele vive, pensa e trabalha na França, na Inglaterra, na Alemanha, na América e também na Itália. Nas universidades, esconde-se nos seminários, luta na imprensa, reza à sombra nos mosteiros. Quase não prega mais, mas ainda dá palestras. É exegeta e historiador, teórico e estudioso, jornalista e poeta. Ele acredita que constitui uma energia vital dentro da Igreja Romana, naquele organismo colossal de que se diz no mundo que tem as artérias ossificadas pela idade, que perdeu a capacidade de adaptação ao meio ambiente e que sofre de ataraxia. Giovanni Selva não é dessa opinião. Ele admite com alegria que a sua igreja dá a impressão de envelhecer, mas atribuiu-lhe um fundo inesgotável de juventude renovada. Quer ver? Olha que coisa, hein? Quer ver? Esse Giovanni é você aqui, eu. Está na igreja, está em todo canto. Nós já estamos dominando tudo. É uma questão de tempo e nós vamos dominar tudo. Então, eu achei isso aqui muito interessante. Né? Alguém tem alguma pergunta? O professor Orlando contava isso aqui, né? Porque justamente o nome do Il Santo, no romance de 1906, era Benedetto. São Pio X, quando morre em 14, é eleito o Papa, que toma o nome de Bento Benedetto XV. Como era o nome dele? Era Cardeal Rampolla? Não, esqueci o nome de Bento XV. Parece que o processo dele como modernista estava na mesa do Papa. Quando São Pio X morreu. Aliás, São Pio X morreu de forma estranha, né? Vamos rezar para terminar aqui. Obrigado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, São Bento e São Mauro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.